Decida crer. Não fomos criados apenas para a sobrevivência, mas para a abundância. Quando Jesus nos encontra, Ele não nos deixa no mesmo estado, mas nos convida para viver o inédito e o extraordinário ao seu lado. Decida obedecer e lançar as suas redes mais uma vez, crendo que a sua obediência irá abrir o caminho para os milagres até a sua casa. Por esse tempo precioso que nós estamos vivendo, você está animado, querido? Qual que é a expectativa que você está no seu coração em relação a esses 40 dias vivendo os milagres com Jesus? Você está com expectativa? Quem aqui precisa de um milagre? Ou vocês não precisam? Nós precisamos de um milagre, né? E nós vamos ver milagres nesses dias, sabe por quê? A palavra de Deus, ela é criativa, né? Toda vez que nós liberamos uma palavra do Senhor, algo acontece, porque a palavra de Deus é criativa. Então nós estaremos, né, já começamos semana passada, nessas 7 semanas, vivendo os milagres com Jesus. É isso que você vai viver na sua vida, milagres com Jesus. Você vai testemunhar aquilo que você talvez já estava até desacreditado, Deus vai fazer na sua vida, amém? Sabe por quê? Nem sempre o Senhor nos concede aquilo que nós queremos. Nós desejamos muitas coisas, na verdade. Eu desejo muitas coisas, acredito que você também deseja muitas coisas. Nem sempre o Senhor vai nos dar aquilo que nós desejamos, mas aquilo que você precisa, Deus vai te dar em abundância. Você recebe essa palavra? Aquilo que você precisa, Deus vai te dar em abundância. Lembra, né, de parte da palavra que o pastor ministrou semana passada? Aquele aleijado que ficava ali na porta do templo, os discípulos chegaram e o que ele fez? Ele pediu uma esmola. Ele pediu um dinheiro, algo material. E ele recebeu o que ele queria? O que ele queria naquele momento era uma esmola. Mas aí os discípulos olharam para ele e disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Ele não recebeu o que ele queria, o que ele desejava, mas ele recebeu o que ele precisava. Amém? Então, Jesus começou a realizar milagres. O pastor ministrou semana passada sobre o primeiro milagre de Jesus. Qual foi? Quem estava aqui semana passada? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. E depois daquele dia, querido, Jesus nunca mais parou de fazer milagres. Ele ainda está operando hoje. E você está preparado para receber? Sabe por que Jesus vai operar milagres inéditos? Coisas que você ainda não viu. É o que Jesus vai liberar sobre a vida da igreja, sobre a sua vida. Lá em Mateus capítulo 8, verso 27, diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Com o que eles ficaram perplexos? Eles ficaram perplexos com os milagres de Jesus, com os feitos de Jesus, com as obras que Jesus operava no meio do povo, né? E é isso, é com esse coração que nós devemos vir para a igreja, que nós devemos, entrar numa campanha como essa, com um coração cheio de expectativa, para que nós possamos ficar perplexos com aquilo que Deus vai fazer. Lá em João capítulo 20, verso 30, ainda diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Imagina se fossem registrados todos os milagres que Jesus operou. Não teria um livro que coubesse, que caberia, porque foram muitos. E Jesus Cristo, assim como diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então aquilo que Jesus operou no passado, Ele é o mesmo Deus que vai operar na sua vida hoje.
que trouxe você até aqui, que entregou para você o milagre da salvação, né? Você recebeu Jesus, recebeu o milagre da salvação e hoje você está aqui pronto para receber coisas extraordinárias em Deus, amém? Então hoje nós vamos para a nossa segunda mensagem, né, da série de 7 mensagens, hoje é a segunda. E o tema da nossa mensagem hoje é Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. Então abra sua Bíblia lá no livro de Lucas. Nós vamos discorrer aqui sobre alguns princípios, algumas verdades, algumas atitudes que nós precisamos ter para que nós possamos experimentar o milagre do Senhor na nossa vida, amém? Lucas capítulo 5, nós vamos lendo, né, progressivamente, vai estar sendo projetado aqui, mas se você tiver na sua Bíblia, já vai anotando, já vai marcando aí, para você não se esquecer daquilo que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. O primeiro princípio, né, que nós precisamos nos ater, a primeira atitude que nós precisamos ter é: busque a Jesus pela motivação correta. Lucas 5, capítulo 5, verso 1 diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você sai da sua casa no domingo, qual é a sua motivação? Você vem para a igreja para quê? O que você vem fazer aqui? Quando você sai da sua casa, você deixa lá o conforto da sua casa, qual que é a motivação do seu coração? Né? Aqui, a nossa primeira atitude que nós precisamos ter com o Senhor é uma motivação correta. A primeira motivação que nós precisamos ter é buscar ouvir a palavra de Deus. O texto vai dizer: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia para quê? Para ouvir a palavra. Então aquele povo estava acompanhando Jesus porque eles tinham uma motivação. Qual era essa motivação? Ouvir a palavra de Deus. Quem aqui já andou num ônibus assim que está bem lotado e você fica... Aqui na cidade pequena não tem muito isso, né? Mas quem mora aí, quem já morou nas grandes capitais ou já foi, né? Você já andou num ônibus assim que você fica igual uma sardinha? Apertado demais. Era assim que o povo estava, né, para ouvir Jesus. Querido, se fosse assim hoje, se o nosso auditório tivesse aqui abarrotado de pessoas e você tivesse que ficar aqui espremido, né, um cutuca de cá, outro de lá, esse calor, você viria para cá para ouvir a palavra? Aquele povo, eles andavam longas distâncias e ainda, né, assim, ó, igual sardinha na lata, apertado para quê? Para ouvir a palavra e para buscar a presença de Deus. Então, a nossa principal motivação precisa ser ouvir a palavra, porque eu creio que a maioria de nós aqui, você, né, estava lá na sua casa, no conforto da sua casa, tomou seu banho, veio cheirosinho, entrou no seu carro, não precisou andar uma longa distância a pé, né? Hoje está bem quente, mas você chegou aqui num lugar que tem um ventiladorzinho, dá uma, né, confortável. Mas e se fosse o contrário? Então, qual é a motivação do nosso coração? Aquela multidão comprimia Jesus para ouvir a palavra. Você tem buscado ouvir a palavra? E interessante que Jesus ele começou o ministério dele lá na Galileia. E a Galileia era um lugar diferente da Judéia. Na Galileia, as pessoas não eram muito religiosas, fervorosas na sua fé. Diferente da Judéia, que até hoje ainda os judeus são muito fervorosos na sua fé, né? Então Jesus começou o seu ministério na Galileia. O que isso quer dizer? Que independente se você tem uma fé fervorosa, se você é uma pessoa, né, assídua, se você é ativo na vida da igreja, se você busca ou não,
com fervor, né? A partir do momento que você buscar ouvir a palavra, você vai receber do Senhor. Você vai experimentar do Senhor, né? Então nós precisamos buscar ao Senhor pela motivação correta. Repete comigo assim, ó, presença e palavra. Presença e palavra, né? Enquanto nós buscamos a presença do Senhor, né, nós experimentamos através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Toda vez que você lê a palavra, que você se utiliza da palavra, algo acontece na sua vida, querido. Nós somos muito mais espirituais do que temos condições de imaginar, não é? Nós somos um espírito, não é verdade? Nós temos uma alma e habitamos num corpo, mas nós somos um espírito. Então, porque nós somos espírito, a palavra de Deus também é espiritual, ela gera algo em nós. Né? Tem gente que fala assim, eu não gosto desse plano de leitura, igual vocês estão fazendo anual, que a gente tem que ler aquela quantidade ali de texto por dia. Eu gosto assim que Deus fala comigo. Toda vez que você abrir a Bíblia, querido, Deus vai falar com você. Toda vez que você acessar a palavra de Deus, algo vai ser gerado em você. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Segundo ponto, né, para você que deseja viver o milagre da abundância em sua vida, você precisa procurar fazer o seu trabalho com dedicação. Capítulo 5 de Lucas, verso 2 e 3, diz assim: viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam fazendo o quê? Vocês estão lendo aqui? Está aqui? Lavando as suas redes. Eles estavam desocupados, sentados lá, batendo papo na praia? Eles estavam lavando as suas redes. Entrou num barco, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Coloque uma coisa na sua mente. Deus não tem negócio com gente desocupada. Se você é uma pessoa que fala assim, ai meu Deus, mas eu não estou tendo tempo. Eu faço isso, eu trabalho, eu levanto cedo, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho trabalho. Quem aqui tem isso tudo? É você mesmo que Deus quer. Porque Deus não tem coisa com gente desocupada. Gente desocupada está ocupado demais sem fazer nada para fazer algo para Deus. Deus vai chamar aqueles que estão fazendo algo, né? Os discípulos pescaram a noite toda e eles pegaram alguma coisa? Não, eles estavam lavando as suas redes. Ou seja, Pedro estava cumprindo a sua tarefa. Qual que era a tarefa dele naquele momento? Lavar as redes. Ele não pegou nada naquele dia. Ele podia jogar essas redes para um canto e falar, estou cansado e vou embora. Não, ele continuou fazendo aquilo que ele era chamado para fazer. Então, tudo que nós vamos fazer, querido, precisa ser para a glória de Deus. Tudo que você for fazer precisa ser para a glória de Deus. E além disso, sabe o que a gente percebe? Jesus, né? Ele usou aquilo que estava disponível. O que tinha disponível ali naquele momento? Um barco, alguns homens, uma rede. E aí Jesus chegou e falou, né? Puxa o barco para cá um pouco. Jesus subiu no barco e começou a ministrar a palavra de Deus. Jesus utilizou daquilo que alguém estava fazendo. E na nossa vida também é assim. Deus vai pegar aquilo que você está fazendo, aquilo que Ele já entregou nas suas mãos, e Ele vai, né, usar isso de forma exponencial. Jesus vai fazer um milagre na sua vida a partir daquilo que você já tem. Por isso que você precisa fazer com excelência aquilo que é colocado nas suas mãos. Isso, querido, serve em todas as áreas na sua vida. Você é funcionário? A maioria de nós aqui somos funcionários, não somos? Então, sabe quem que é o seu principal patrão? Não é aquela pessoa ali que é o dono daquela empresa. O seu principal patrão é o Senhor. Sabe por quê? Se Ele não te der saúde, se Ele não te der o fôlego de vida, você nem sai da sua casa para trabalhar, não é?
Então, tudo que nós vamos fazer, como o apóstolo Paulo diz, nós temos que fazer como para o Senhor. Você está costurando? Senhor, isso aqui é para que o seu nome seja glorificado. Quando eu costurava, eu orava naquelas camisas e eu falava assim: Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que comprar essas peças, Pai, que elas possam experimentar do Senhor, que elas possam viver o milagre do Senhor e principalmente que elas possam ser salvas pelo Senhor. E eu orava, fazia essa oração enquanto eu costurava. E aí um dia nós recebemos um pastor em casa, foi almoçar com a gente, passar um tempo com a gente. E ele foi orar por nós. E ele falou, sabe o que ele falou? Deus usou ele, Deus revelou para ele que aquelas peças que a gente estava produzindo, pessoas estavam sendo salvas, porque nós estávamos orando e ministrando a presença de Deus naquele lugar. Então o que você faz hoje? Qual que é a sua função lá fora? Qual que é o seu trabalho? Faça para a glória do Senhor. Se você é um construtor, se você é um pedreiro, se você é só dona de casa, só não, gente? Se você é dona de casa, faça para a glória do Senhor. Porque tudo que nós fazemos precisa glorificar o nome do Senhor. Não duvide dos pequenos começos. Não duvide das pequenas sementes. Porque Deus multiplica a partir daquilo que Ele já te entregou. Amém? Terceiro, se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, não tenha medo da profundidade. Capítulo 5 de Lucas, verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Então, primeiro, Jesus ele nos chama como nós estamos, não é? Venha como você está. Não espere melhorar, venha como está. Mas uma vez que você veio até Jesus, que você recebeu Jesus, agora Deus te chama para ir mais fundo. Nós não podemos viver uma vida cristã na superficialidade. Sabe por quê? A superficialidade nos deforma. Mas quando nós entendemos e desejamos buscar o Senhor, nós entramos mais profundo em Deus, é aí que nós somos transformados. Querido, imagine um mar. Você pode estar ali no mar e já é muito gostoso, não é? Você vê aquelas águas, a praia, é uma delícia, a areia, e aí você vai molhar só os seus pés. Mas para aqueles que mergulham fundo, existem tesouros preciosos na profundidade, na verdade? E com o Senhor também. Existem tesouros escondidos em Deus, que só para pessoas que aprofundam, vivem uma vida de profundidade com o Senhor, vão experimentar. Então nós precisamos viver uma vida de profundidade, porque a profundidade em Deus nos transforma. E o chamado à profundidade, ele precisa de um fator. Qual que é esse fator? Fé. Algum tempo mais tarde, a gente vê que depois que Pedro caminhou já há algum tempo com Jesus, lembra lá da passagem em que eles estavam no barco, Jesus mandou eles atravessar para o outro lado do mar, e eles estavam no barco e foram surpreendidos por uma tempestade, e aí Jesus aparece, eles acham que é um fantasma, amém? Vocês se lembram? E aí Jesus vem andando por sobre as águas, eles identificam que é Jesus, e Jesus chama Pedro também para andar sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas de repente Pedro começa a olhar as circunstâncias, a tempestade, o vento, o mar ele dá medo, não dá, gente? O mar, as profundezas do mar dá medo. Então, eu imagino que Pedro ele teve medo, porque ali ele olhou para as circunstâncias. E a nossa fé precisa ir além das circunstâncias. A fé precisa estar alicerçada em uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo. A nossa fé precisa estar alicerçada em Cristo, não na circunstância. A circunstância passa, mas Cristo permanece. Amém? Quarto ponto, se você deseja viver uma vida abundante, viver o milagre abundante em sua vida,
sempre obedeça às instruções de Jesus. Capítulo 5, verso 5, diz assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Querido, no mundo aí, as pessoas, e até mesmo nós, precisamos ver para crer, não é? Não, tem que ver para crer. Mas na nossa vida em Cristo, nós precisamos obedecer para ver. Lembra da palavra da semana passada? Obedecer. Nós precisamos obedecer para ver o sobrenatural acontecendo na nossa vida. Então Pedro aqui, ele respondeu para Jesus, e na resposta dele, demonstra o coração de alguém que não tinha mais nada a perder. O que ele respondeu? Mestre, mas nós já tentamos a noite inteira, nós já jogou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, não pegamos nada. Mas, se é o Senhor que está mandando, nós vamos lançar as redes, né? Pedro estava cansado, estava frustrado, mas sabe o que ele fez? Ele decidiu obedecer. E na nossa vida, querido, quem aqui já orou e cansou? Ai, já cansei, não tem mais jeito, eu já estou quase desistindo. Não desista, obedeça, permaneça, tem um milagre no permanecer. Nós não podemos parar de orar, nós precisamos orar até ver acontecer. Você precisa orar, querido, até receber. E nesse percurso, sabe o que acontece? Deus vai nos moldando, vai nos transformando, porque na maioria das vezes o milagre somos nós. Não é o que nós desejamos ou o que precisamos, Nos nossos momentos de dor, Deus está gerando algo em nós. Nós vamos experimentar milagres? Vamos, mas o principal milagre é o da transformação, é o da multiplicação. Então Pedro obedeceu. O que aconteceu quando ele obedeceu? Eles pegaram tamanha quantidade de peixe que as redes começaram a romper. Tamanha era a quantidade de peixe. Jesus sabia da necessidade de Pedro? Sabia. Jesus conhecia o coração de Pedro? Gente, se a Bíblia diz que Pedro era assim, bem esquentado, mesmo depois de que recebeu Jesus e foi transformado por Jesus, imagina esse Pedro antes de Jesus. Era um estresse em pessoa, Mas isso não foi motivo para Jesus olhar e falar: não, esse aqui não serve para discípulo, não. Não, esse aqui vai cortar a orelha do soldado, não pode. Não. Jesus olhou para ele e viu um potencial nele. Ou seja, esse aqui vai ser um pescador de homens. Jesus realizou um milagre na vida de Pedro. Foi para suprir uma necessidade financeira, talvez? Quem aqui já assistiu The Chosen? É ótima aquela série, Muito bíblica. E tem uma passagem, nessa passagem, da pesca maravilhosa, relata assim, é claro que acrescenta coisas que não estão escritas, mas é um enredo todo para que, a gente entenda a história. E aí Pedro, ele estava devendo impostos. Ele estava com uma dívida enorme. E quem não pagava imposto sofria naquela época, Então na série lá, Pedro estava com uma dívida enorme. Então Jesus fez esse milagre da multiplicação. Foi só para suprir uma necessidade financeira de Pedro? Não. Principalmente foi para destravar na vida de Pedro o milagre, ou seja, o propósito, o milagre do propósito que cada um de nós temos. Todo milagre é acompanhado de um propósito. O primeiro texto que nós lemos, o texto diz assim, que esses milagres foram escritos para quê? Para que vocês possam crer. Então aquele milagre destravou o propósito de Deus na vida de Pedro. E a partir daquele momento, Pedro viveu uma vida entregue ao Senhor, rendida ao Senhor, porque ele obedeceu um comando de Jesus. A nossa parte, querida, é muito simples. A nossa parte é só obedecer. Sabe quem que vai fazer? É você que vai fazer? É você que vai mover o sobrenatural na sua vida? Não. Quem vai fazer é o Senhor.
A nossa parte é muito simples, é só obedecer. E às vezes a gente se pergunta assim: ai Deus, mas o que eu estou fazendo de errado? Que eu busco e não recebo. Você não tem que fazer nada. Você tem que obedecer, porque quem faz é o Senhor. Quinto ponto. Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, confie que a sua abundante pesca chegará. Amém? A sua abundante pesca chegará. Lucas 5:6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. O que pode acontecer quando nós decidimos obedecer? Observe que esse texto começa assim: quando o fizeram. Fizeram o quê? O que eles fizeram? Obedeceram. Quando eles obedeceram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. É isso que pode acontecer na sua vida quando você obedecer. O milagre será tão grande que você vai precisar de ajuda para recolher aquilo que Deus tem para você. Lembra de Noé? Noé, quando ele obedeceu a Deus, né? O que ele fez? Ele obedeceu, construiu a arca, entrou para a arca, Deus veio e fechou a porta, não foi? Deus fechou do lado de fora. As portas, Deus fechou a porta da arca, mas abriu as comportas do céu. Faça assim com as suas mãos, quero profetizar na sua vida. Quando você obedece, querido, pode até ser que na terra portas se fechem para você. Porque às vezes obedecer a Deus requer renúncia. Pode até ser que portas se fechem, mas as comportas do céu se abrirão sobre a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? As comportas do céu se abrirão sobre a sua vida. Então, quando o milagre acontece, quando a pesca maravilhosa acontece, quando a gente decide obedecer, isso acontece na nossa vida. Sexto ponto. Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, ande sempre ao lado de pessoas que remam na mesma direção. Capítulo 5 de Lucas, verso 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Querido, com quem você está andando? Quem são as suas companhias? Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei da Leonara. A Leonara sempre diz: nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Você anda com pessoas que têm a mesma fé que você? Você anda com pessoas que estão remando na mesma direção que você? Porque, querido, as pessoas, cada uma carrega algo dentro de si, não é verdade? Então tem pessoas, quem que já teve uma experiência? Tem pessoas que chegam no ambiente, o ambiente se fecha. Tem pessoas que chegam no ambiente, parece que é Deus chegando. Não é verdade? Porque cada um carrega dentro de si algo. Nós somos seres espirituais, né? Então, quem são as pessoas que estão caminhando com você? Quem está falando na sua vida? Com quem você sai para comer uma pizza? Quem você recebe na sua casa? São pessoas que vivem murmurando: ai, hoje está calor demais, ai, eu não aguento essa chuva, ai, está difícil demais, ai, o governo, ai, o mundo, ai, ó Deus, ó céus, ó azar. Tem gente que é assim, não é? Tem gente que você não pode perguntar se está tudo bem, porque senão você tem que ficar meia hora só escutando o relatório. Quem você está compartilhando a sua mesa? O que essas pessoas estão trazendo para a sua casa e para você? Os discípulos, eles estavam com outros homens que estavam com o mesmo propósito. O propósito deles ali era pescar. Eles estavam ali com o mesmo objetivo, né? Querido, quem anda com Jesus, sempre terá ajuda para não afundar. Tem gente
que você começa a afundar, ele vai lá e te puxa para baixo. E às vezes Satanás, ele engana a gente. E aí você pensa que você tem um monte de amigos. Mas quando você começa a afundar, eles vão lá, muito sutilmente, e te puxa para baixo. Porque é muito fácil chorar com os que choram, não é? É facinho demais. Perdeu um ente querido, nós vai lá e nós se acaba de chorar junto com a pessoa. Porque é fácil chorar com os que choram. Mas e sorrir com os que sorriem? E se alegrar com os que se alegram? Nosso irmão recebeu uma promoção no trabalho. Às vezes é seu amigo, está comendo na sua mesa com você, mas vê a sua prosperidade, fica se retorcendo de inveja. O que você tem colocado na sua casa, na sua mesa? Quais são as suas companhias? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode até não perceber, mas existem pessoas que se aproximam de você para te afastar de Deus. Então, querido, ande com quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus, tudo que a gente vai conversar, a gente coloca Deus no meio, não é? Porque Deus é bom demais, porque Deus fez isso. E aí, sabe o que acontece? Quanto mais você fala, mais Deus se manifesta, mais Deus se revela, mais Deus opera na sua vida, mais Deus te transforma. Então, ande com quem anda com Jesus. Ande com quem anda com Jesus. Pessoas que vão te aproximar de Deus. Pessoas que vão se alegrar em ver você crescer, em ver sua prosperidade. A Bíblia diz que nós precisamos ser astutos como a serpente, não é? É nesse aspecto. Seja atento, esteja atento às pessoas que estão à sua volta. 7º e último ponto. Nossa, 8h25. Amém, glória a Deus. Nós ainda vamos orar, irmãos. 7º ponto. Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, se prostre em adoração diante dos feitos de Jesus. Lucas capítulo 5, verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Todo milagre, ele tem um único propósito. Sabe qual é esse propósito? A adoração. Toda obra criada de Deus tem um único propósito. Qual é? A adoração. O universo, ele declara a majestade de Deus. O universo adora o Senhor. Você foi criado, querido, para um propósito. Qual é esse propósito? Adorar ao Senhor. Todos os outros propósitos, tudo que Deus tem na sua vida, ele é apenas a consequência de alguém que entendeu que nasceu para ser um adorador. Alguém que se rende diante do Senhor. Quando nós compreendemos que a nossa vida é para adorar ao Senhor, todo o resto, querido, o nosso eu, ele fica em segundo plano, né? Então, o objetivo da minha vida precisa ser adorar aquele que é digno do nosso louvor, de toda honra, de toda glória. Quem que é digno? É Ele. E às vezes a gente busca a Deus o milagre e Deus sempre nos atende. Muitas vezes não da forma que a gente espera, que a gente deseja, mas o Senhor sempre tem uma resposta para nós. E aí depois que a gente consegue, a gente vira e fala: eu consegui, deu certo, eu consegui fazer. Eu consegui um contato com alguém que me ajudou. Não, a glória precisa ser do Senhor. Foi o Senhor que operou. Deus teve misericórdia de mim e agiu apesar de mim, agiu através de mim, agiu na minha vida, porque tudo é por meio dele, tudo é para ele, tudo veio dele e tudo volta para ele.
Tudo é do Senhor, querido. Então, não precisa você se preocupar com as coisas terrenas. Deus vai te dar, porque Ele é um Pai amoroso. E Ele, Ele deseja, Ele gosta. Quem aqui é pai e mãe e gosta de dar o melhor para os seus filhos? Muito mais é Deus. Muito mais é o Senhor. Mas o que o Senhor mais quer de você, não é só você ter uma vida abundante de coisas materiais, não. O Senhor quer gerar um relacionamento com você. O Senhor quer que você viva em profundidade. O Senhor quer que tudo que você faça seja para glorificar o nome dEle. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente busca conselho, não é? E a Bíblia até diz que na multidão dos conselhos tem sabedoria. Mas quando se você colocar uma meta na sua vida, não, tudo que eu for fazer, eu vou me perguntar, isso glorifica o Senhor? Se glorifica o Senhor, querido, faça, que Deus vai te abençoar. Se não glorifica o Senhor, não faça, porque tudo que nós vamos fazer precisa glorificar o Senhor. Então a nossa vida precisa ser uma resposta aos milagres do Senhor. A nossa vida precisa ser uma resposta, O que nós precisamos fazer? Precisamos ter uma motivação correta. Nós precisamos fazer o nosso trabalho com dedicação, como para o Senhor. Nós não podemos ter medo da profundidade. Se aprofunde em Deus, porque você vai experimentar coisas grandiosas em Deus. Obedeça às instruções de Jesus. Tem hora que Deus pede umas coisas para a gente que na nossa cabeça não faz o menor sentido, não é verdade? Às vezes acontece, mas obedeça. Se Deus te pedir uma oferta, querido, faça, porque Deus está querendo te abençoar. Se Deus te pedir para orar por alguém e falar algo com alguém, faça, porque Deus está querendo usar a sua vida. Ontem eu recebi uma visita em casa, e uma pessoa que já caminhou com a gente há muito tempo, mora em outra cidade hoje, e ela falou assim, eu vim aqui para obedecer uma ordem que o Senhor me deu, uma direção que o Senhor me deu, e já faz anos isso, e eu não fiz, e eu vim aqui fazer hoje. Deus mandou eu vir aqui e lavar os pés de vocês e honrar vocês. No mundo físico mudou alguma coisa? Não, nós ficamos muito gratos, com o coração muito grato, por sermos honrados, mas no mundo espiritual, só Deus sabe o que isso pode ter gerado. Quando Deus te mandar fazer algo, querido, faça. Domingo passado eu mandei uma mensagem para uma pessoa, Deus me incomodou que eu fizesse isso, e eu mandei uma mensagem para ela e falei, olha, não desista, porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu nem sabia desistir de quê, não sei, se Deus está mandando, eu vou obedecer. E a pessoa me retornou e falando assim, pastora, foi de Deus essa mensagem, porque eu ia largar meu trabalho, porque eu achava que eu não dava conta, que eu não era competente. Mas eu pedi a Deus uma direção e chegou a sua mensagem. Então, querida, às vezes é um abraço que Deus pede para você dar em alguém. Nós trabalhamos muito isso com as crianças lá. Você é um instrumento de Deus, Tem pessoas que estão precisando de um abraço, tem pessoas que estão precisando de uma palavra. E às vezes a gente acha, não, Deus não vai me usar porque eu não sou digno. Você é sim, sabe por quê? Você é morada de Deus, Deus te escolheu. Deus escolheu você para uma grande obra, Você pode ser um instrumento de Deus. Ande com pessoas que andam com Jesus, Se prostre em adoração diante do Senhor. A nossa vida tem que estar no altar do Senhor. Querido, nós assim, usamos tão pouco daquilo que nós temos em Deus. O pastor testemunhou aqui no domingo passado do projetor. Quem estava? Ouviu? O nosso projetor, vou contar de novo, porque é tão maravilhoso as coisas que Deus faz, que a gente tem que falar, falar e falar, Semana passada, nós fizemos uma reunião com a equipe dos Kids. E na hora, eu cheguei, liguei o som, funcionou normalmente, o projetor, que a gente tem lá embaixo também montado. E de repente, a gente escutou um estouro e o projetor sumiu. Nós tentamos e nada.
Então, querido, quando estraga alguma coisa na igreja, eu fico chateada. Mas quando estraga lá dos kids, eu fico muito chateada. E eu falei, Jesus, e agora? O que nós vamos fazer? Fiz o que precisava fazer normalmente, mas eu fiquei angustiada, sabe? Porque sabe quanto custa um projetor? Mais ou menos? Uns 3, 4 mil reais. É muito dinheiro, gente. E eu fiquei indignada com aquilo. E o pastor já estava me falando, amor, o projetor ele tem um tempo de vida útil. Então ele já está nos últimos dias de vida dele. E eu orando, Senhor, não deixa estragar não. Jesus tem misericórdia, porque dinheiro nós não temos para comprar. E eu já orando, todo dia que eu ia ligar o projetor, tinha dia que ele dava uns bizilzinhos lá. O Senhor tem misericórdia, não pode estragar. E aí, o projetor estragou. E como o pastor contou, nós estamos tendo um curso aqui para o pessoal que vai fazer o concurso, né, da educação. E aí a gente também usa esse projetor nesse curso. É um grupo de 55 pessoas, muita gente, né, gente? Glória a Deus, nós, né, estamos cedendo o espaço, tem sido uma bênção. E aí eu falei assim, pronto, e agora? Além das crianças, tem o curso, né? Não, vai ficar difícil. Aí nós fizemos o 30 semanas aqui em cima, né, para usar o projetor aqui, mas essas coisas ficam melhor lá embaixo. E eu comecei a orar, falei, Deus, tem misericórdia de nós não temos dinheiro. Mas aí, sabe o que eu comecei a lembrar? Eu comecei a lembrar que esses dias meu marido comentou, não sei se foi comigo ou num grupinho assim, que lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro, amém? E aí eu falei assim, Jesus, se no céu nós vamos andar em ruas de ouro, dinheiro não é problema para você. Então, Jesus, eu não sei como que o Senhor vai fazer, através de quem, mas nós precisamos de um projetor. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de um projetor novo, né? E aí, o pastor ligou para o professor, e o professor falou assim, não, eu tenho o projetor, eu levo o projetor. E realmente ele trouxe o projetor, o Vladimir instalou lá embaixo, e na hora que a gente estava sentado assim conversando, ele falou assim, eu tenho esse e mais uns 2 lá, na verdade eu até tenho um que é melhor do que esse, e o que está lá embaixo que ele trouxe é top, é igual esse aqui, igualzinho esse aqui de cima. Aí ele falou assim, não, eu vou doar o projetor para a igreja, vou doar o projetor para vocês, e eu só ali no meu espírito, né, que eu não podia fazer alarme perto das pessoas, né, louvado seja Deus. Querido, nosso projetor já estava estragando há algum tempo. Deus permitiu que ele estragasse nesse momento, né? Porque ele queria abençoar o professor, porque quando a gente abençoa, a gente é abençoado. E nos abençoar, suprir a nossa necessidade. O que é um projetor para Deus? Agora eu estou orando, eu assisti uma conferência online esses dias. Gente, mas que transmissão! Que câmeras. E eu falei assim, Jesus, é dessa que eu quero para o meu marido, ó. Nada menos, é dessa. Você fala amém? Amém, querido. Porque tem pessoas que não estão aqui, mas são alcançadas através de um vídeo que você posta lá, de algo que você compartilha. Então comece a orar. Eu falei, dinheiro não é problema para Deus, né? O que é problema para Deus? Deus tem problema? Não. Mas, querido, nós precisamos nos posicionar em Deus. Eu me posicionei e falei, Senhor, nós precisamos e o Senhor tem. Quando você é ousado, querido, Deus se agrada, sabe por quê? Porque Deus vê que você entende que Ele é grande e pode fazer coisas grandes na sua vida. E pode fazer pequena também. Tudo que diz respeito a você é importante para Deus. Eu tenho cada testemunho, querido, de experiências com Deus, que Deus faz, que Deus leva na minha porta. Um dia, eu vou contar de novo, que tem muita gente nova aqui. Eu estava limpando, a casa que eu morava tinha um jardinzinho e tinha dado uma chuvinha. E eu fui catar o mato do jardim. E eu senti um cheiro de quiabo. E eu pensei, eu não falei, que delícia, que cheiro de quiabo. Isso foi no domingo. Quando foi na hora do culto, nós arrumamos, viemos para o culto, eu nem lembrava daquilo mais, né? Aí chegou uma irmãzinha toda assim, envergonhada. Aqui, pastor, aqui, eu trouxe um negócio para a senhora, eu nem sei se a senhora gosta. Adivinha o que era, gente? Era quiabo, era uma sacola de quiabo. Porque Deus se preocupa com você nas mínimas coisas.
Ele é um pai amoroso. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Quem aqui é pai e mãe e às vezes você passou o dia todo assim bravo com seu filho, mas aí a hora que ele dorme, você vai lá na cama e olha ele assim com aquela carinha de anjo. Nossa, você derrete o coração. É ou não é? Quem é mãe? Deus dá aos seus enquanto dorme. Aí ali quando você olha para o seu filho ali dormindo com aquela carinha, ai Jesus, aí dá um remorso porque você bateu, você xingou, você não é? Né? Então Deus é assim também, Ele deseja nos abençoar. Se coloque de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode subir. Para nós experimentarmos, queridos, o milagre do Senhor na nossa vida, nós precisamos ter algumas atitudes. Nós precisamos ter algumas atitudes. Às vezes, a gente na nossa falta de sabedoria, e Deus é rico em misericórdia, Ele ainda opera na nossa vida. Mas às vezes a gente ganha R$1.000 e faz uma dívida de 5.000. E aí você começa a cavar um milagre. Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Deus vai operar porque Ele é misericordioso, mas existem algumas ações na nossa vida que nós precisamos dar respostas a Deus. A nossa vida precisa ser uma vida de resposta a Deus. O que você precisa de mais precioso você já tem, que é a presença de Deus dentro de você. Isso ninguém pode roubar de você. Mas no decorrer da nossa vida, no nosso percurso de vida, existem necessidades. E às vezes é uma cura física, às vezes é uma cura emocional, uma cura espiritual. Às vezes é alguém da sua família que precisa se converter, alguém que é dependente de um vício, alguém que está mergulhado nas drogas, numa depressão. Você é um agente de Deus. E você precisa dar respostas a Deus. Eu perguntei aqui no começo, quem precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. E eu preciso dar resposta a Deus. Você tem fé para sair do seu lugar e vir aqui à frente como uma demonstração de fé e falar, Senhor, eu preciso de um milagre. Se você tem, vem aqui. Nós vamos ministrar na sua vida. Querido, Deus sabe da sua necessidade, assim como Deus sabia da necessidade de Pedro. Jesus foi até Pedro. Pedro não foi até Jesus. Pedro foi achado por Jesus. Jesus foi até Pedro e Jesus não só deu para Pedro a bênção que ele necessitava naquela hora, mas Jesus transformou Pedro e transformou ele em pescador de homens. Jesus falou agora, vocês são pescadores de homens. Querido, você é pescador de homens. Onde você está, você é um agente de Deus. Enquanto você limpa, enquanto você costura, enquanto você coloca um tijolo, enquanto você cuida das suas plantas, enquanto você faz um bolo, um doce para vender, abençoa as pessoas que vão se utilizar disso. Você não tem noção do poder espiritual que tem dentro de você, porque você carrega o Espírito de Deus. E nessa noite, nesse tempo, nesses 40 dias, nós vamos experimentar milagres extraordinários. Você tem fé, querido? Você tem fé para isso? Faça um voto com o Senhor. Senhor, eu vou permanecer. Senhor, é quarta-feira, é dia de culto, eu vou. Quarta-feira, queridos, foi um culto tremendo. A manifestação de Deus foi real nesse lugar. Pessoas foram curadas. Quem não vem, perde. Você precisa vir, porque nós precisamos dar resposta a Deus. Deus espera algo de nós. A salvação é de graça, mas reinar com Cristo vai nos custar tudo. E tem coisas nessa noite que Deus está te pedindo para você entregar. Tem coisas que Deus está pedindo para você entregar no altar dele. E se você obedecer, você vai experimentar uma bênção superabundante do Senhor.
Amém? Nós vamos louvar. Enquanto nós louvamos, você vai falando para Deus aí, qual é a sua necessidade? Deus já sabe, querido. Mas Deus, quando operava um milagre, Ele sempre perguntava: o que que você quer? Ele perguntava para o cego: o que que você quer? Era óbvio, não era? Senhor, eu quero ver. Porque Deus quer uma resposta sua. Qual é a sua resposta para o Senhor? O que está te afastando do Senhor? O que está te impedindo de viver uma vida prostrada aos pés do Senhor? O que está embaraçando o seu caminho? Deus quer operar muito além de coisas na sua vida. Ele quer operar na sua vida. Amém? Enquanto nós louvamos, você vai fazendo a sua oração ao Senhor. E nós vamos orar. E você vai testemunhar daquilo que Deus operou na sua vida. Amém?